Eu sou a Dona Tinta, ou seja, a Carla. Não tem como falar só da Carla ou da origem dos pigmentos se eu não falar de uma luta. Uma luta de um tatuador que já trouxe aqui para nós um pouquinho da história da tatuagem que saiu antes dos primórdios da caverna. Nosso amigo Marconi também contribuiu aqui que a forma de comunicação em vários tipos de suporte de arte, né, ela traz o que em comum? A origem do pigmento. Por quê? Para que a gente possa marcar algo, seja o grafite, a caverna, a pele, o cabelo e toda a parte de maquiagem, tem uma matéria-prima que chama pigmento. Então, eu sou a Carla, casada com um polaco, há 26 anos, eu vivo nesse universo maravilhoso de cores, de amores, de sensação, de emoção, de estilo, de personalidade, de música, de arte, de vida. É mais ou menos sobre isso. Eu era muito jovem, casei em torno com 17 anos, como a amiga Vânia trouxe, né? Eu não cheguei chegando devagarzinho. Eu já tive que chegar metendo o pé, né? Porque eu não tenho nem tamanho para começar. Sou uma pessoa pequena, não tinha ainda um estilo, eu ainda estava em descoberta. Quem sou, para onde vou, a quem pertenço, qual é a minha tribo, qual é a minha origem. Eu saí de Nova York, porque eu sou chique, da Vila Nova York, da Zona Leste, e tive a oportunidade, a honra, o prazer de tatuar o Kaká, né? Ele era do bairro, por ironia do destino, foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de ver toda tatuada, diferente, porque eu vim de uma criação militar. A minha família é muito rígida, para quem não sabe. E com isso, eu me sentia diferente e, ao mesmo tempo, já fazendo parte de um movimento, né, que tinha muita ousadia, que para mim era autenticidade. Eu não nasci para ser cópia de ninguém, eu nasci para ser eu mesma. Sei que eu não agrado todo mundo, mas também sabemos que nem Deus agradou. Mas hoje, uma mulher formada, com 3 filhos, casada há 26 anos, eu faço o que eu gosto com amor. Então, aqui é a Carla, que começou, que casou com um maluco, que era hippie, e que eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa essência, a tatuagem, o movimento de uma sociedade que nunca acreditou, entendeu? Na diversidade. Nós somos diferentes, somos únicos. E isso que é maravilhoso. Porque se fosse todo mundo igual, não seria chato? Fala sério, cada um tem a sua particularidade, seu estilo, a sua característica, os seus gostos. Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do rosa, né? É mais ou menos sobre isso. E ali, né, eu já estava toda tatuada, já me achando, já estava diferente da minha família, né, a que eu nasci de origem. E depois, a minha constituição de família, trazendo o meu filho mais velho aqui, que está lá no estande trabalhando também, porque a nossa empresa é familiar, ok? Então, eu trago para vocês, essa é a origem da tinta, baseada na Dona Tinta e no polaco, e na nossa família, no nosso estilo de vida para vocês. Essa é a Ironworks. Eu não sei se está na sequência, mas para quem não conhece, eu quero apresentar a Ironworks. Por favor, alguém gostou da Ironworks ou do nosso caso de família? Muito obrigado! O que é cor? Para algumas pessoas, cor é apenas cor ou ausência de cor. Para nós,
cor é a percepção de vida, é sensação. E ela é captada onde? Através da visão. Então, com os nossos receptores, temos a oportunidade de fazer a captação, como o nosso amigo está fazendo de imagem, que é transmitida no nosso cérebro. E a cor, ela tem que ser treinada também, porque para cada pessoa nós temos uma percepção do ambiente e da influência da cor. Ela é captada através dos olhos e interpretada no cérebro com o espectro de luz. Né? Esse fecho de luz maravilhoso, que acho que até no Pink Floyd, né? Ele é capa do CD, que eu gosto muito. E ele tem as cores primárias também. Que para o químico, para o tatuador, para o micropigmentador e para o maquiador, é necessário as cores primárias para se formar as terciárias e as quaternárias. E elas são compostas como? Na base da escola, a gente também aprende que é vermelho, amarelo e azul. E a partir dessas três cores principais, formando a mistura entre várias, temos diversas possibilidades de nuances e tonalidades. O amarelo, ela é a cor mais clara que se aproxima do branco. Ele tem mais luz e nenhuma densidade. O azul já tem até uma proximidade de analogia com o preto. Por quê? Porque ele também traz densidade e intensidade e é classificado como uma cor fria. Já o vermelho é uma cor que remete luz, é uma cor quente, que também está composta na cor primária. Quando a gente fala de cor, de sensação, nós temos a percepção do quente e do frio. O quente é algo que nos traz calor, fuego e essas coisas a mais. E o frio já não, traz para nós o quê? Uma sensação mais de fechadinho, de frio. E eles são a base para as nossas misturas, né? As cores quentes e as cores frias, além das primárias, elas vão predominar também, quando a gente já está falando da formulação de cores e tonalidades, a predominância no que ela ainda tem, se é mais quente ou mais fria. Tem também as cores neutras, né? Porque a princípio nós falamos das cores primárias, mas não falamos das cores que absorvem a luz e na cor que reflete a luz, que no caso são o branco e o preto. Que para fazer a composição das nossas cores e diversas tonalidades diferentes, então nós misturamos as cores primárias e também trazemos a intensidade, quando a intenção é escurecer, e a luz do branco, quando a intenção é clarear. A composição da tinta. No caso da tinta para pele, ela é composta por pigmento e solvente. Mas não só a tinta da pele, para todas as outras tintas tem uma formulação de composição, certo? Só que a diferença das outras tintas em relação à pele é que as tintas da pele foram pensadas e formuladas para essa finalidade. Pigmentos. O que é pigmento? Se fala muito sobre pigmento, se fala muito sobre CI, né? O pigmento é a matéria-prima que confere a cor. E ela pode ser aplicada em diversas finalidades. E normalmente ela é uma substância colorida, seca e micronizada, que confere a cor. A aplicabilidade dela pode ser nas cadeiras, na sacola, até mesmo em perfume e também para as tintas e maquiagem. As cores escolhidas pela indústria Ironworks, voltamos na questão das cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Depois falamos também do branco e do preto. Então, a partir do momento que a gente mistura amarelo mais o vermelho, nós temos a tonalidade de um laranja. Aqui a gente percebe que as cores estão
descendo. Então, você ainda percebe uma concentração do vermelho, que já se misturou com o amarelo, que gerou uma nova cor. Essa variação, até mesmo de um laranja, vai depender da proporção do que nós estamos colocando entre o amarelo e entre o vermelho. Então, ele vai predominar mais ou menos. Se eu colocar mais amarelo, ele acaba ficando mais amarelado do que alaranjado. Pode também, dependendo da necessidade, inserir o branco também, porque ele te dá um outro poder de cobertura. O azul mais o amarelinho, a gente cria o verde e por aí vai. Podemos ainda adicionar o branco ou o preto, ou até mesmo ainda mistura entre elas. A Ironworks traz hoje em torno, eu acredito, de mais ou menos 200 tonalidades, tá bom? Onde a gente consegue trabalhar os pretos. Você fala, mas preto é preto, a Vânia já esteve falando sobre isso, né? O que muda vai ser a carga pigmentária, o diluimento daquela tinta, se ela é pura mesmo com preto, mas não com azul. Em outros pretos da Ironworks, que a formulação é feita pelo nosso colorista polaco, ele usa também o preto puro com mais concentração de pigmento, ou ele mais diluído, no caso, como o nosso colega tatuador Marconi usou o preto linha. Ele é uma tinta já para essa finalidade. Nós temos também o preto ônix. O ônix, ele tem uma concentração de carga pigmentária, mas ele não é puro. Ele tem vermelho na sua formulação. Então, ele traz uma tonalidade meio sépia, dependendo da finalidade para onde ela é aplicada. E aí, com isso, nós temos infinitas e novas possibilidades de cor, né? Quando vai colocando o branco, ele vai se tornando mais claro, ou seja, ele vai tendo mais luz em todas as tonalidades, não só nas cores puras, mas também nas suas misturas, ou seja, num castanho, num laranja, num amarelo marfim, que ele tem uma base do amarelo, mas vai clareando e deixando ele com mais branco. E não poderíamos deixar de falar, né, sobre as tintas também que foram elaboradas para áreas do corpo diferentes. Ou seja, nós temos, assim, conforme nossos colegas já passaram, áreas diferentes, como a cabeça, a areola. A nossa amiga Vivi trouxe também que na questão da areola existe partes de cicatriz, cada pele é única, tem uma tonalidade diferente. A busca também do nosso cliente, conforme a Mafê trouxe, a questão de contraste, harmonia. A gente tem que ouvir, e a parte do atendimento foi falado pela Maria Fernanda, foi falado pela Cris, foi falado diversas vezes aqui, que nós temos que ouvir o que a pessoa busca para poder interpretar na nossa relação com a cor, a técnica, a área e o objetivo que será alcançado. Então, aqui nós temos as tonalidades para o lábio, baseada nas suas cores primárias, ok? Vermelho, amarelo, branco. Nesse caso, nós não temos o azul na formulação das tonalidades, a não ser do carmim, levemente, e também do magenta, são as duas únicas cores que entra a adição do azul. Já nas tonalidades de sobrancelha, aqui nós não temos a adição do azul, e sim do vermelho, amarelo, preto e nas tonalidades mais claras, o branco. Na tonalidades de areola, também não temos o azul, mas temos o preto, o branco, o vermelho e o amarelo. Aqui são os modificadores, porque com uma gota muda tudo. Você pode ter novas tonalidades e cores diferentes, criadas por cada uma e por cada necessidade. Aqui nós temos a linha da questão capilar, né? Então, o que muda de uma cor para outra? A formulação. Além da formulação, o que mais muda? Às vezes, a concentração.
Temos tintas mais diluídas para a finalidade a que vai ser aplicada e temos tintas mais concentradas, mais encorpadas, com poder melhor de cobertura. Carla, a tinta cobre qualquer cor? Porque esses dias a gente ouviu essa pergunta, né? Eu ouvi dizer que a Ironworks está com umas tintas novas e que cobre qualquer cor. Não, não é bem assim, gente. Milagre a gente não faz. Se você tem uma tonalidade muito escura e quer clarear, né, com uma cor mais clara, a gente não pode pensar só no resultado imediato, tem que pensar em médio e a longo prazo. Porque, às vezes, você quer resolver um problema e vai causar um novo problema. E, às vezes, um problema muito maior. O preto e o branco, né? Um traz a luz e o outro subtrai a luz, trazendo a intensidade, ou seja, profundidade, tonalidades mais escuras. Eu tenho mais um videozinho para passar, porque o que são cores? No final, na mistura, somos cores. Cada um tem uma tonalidade de cabelo, uma tonalidade de olhos, de pele, de sobrancelha. E ainda, se parar para olhar em cada área do corpo, a gente tem uma cor diferente. O House, acho que ficou no final. Então, o outro vídeo a gente passa para o final. Para a sua formulação das tintas, é algo que eu preciso trazer assim de todo o nosso coração para vocês. As tintas foram pensadas e criadas para atender à miscigenação da pele brasileira. Em primeiro ponto, mas se a gente olhar para outros lugares, a miscigenação faz parte do mundo, faz parte do universo. Nós somos misturas. Então, as formulações, a princípio, foram pensadas para atender a origem do nosso país tropical e de misturas. Ela atende os critérios da nossa legislação brasileira, que fica classificada aqui na Anvisa, né, como critério 3 de risco à saúde por ser implantado. A tinta não se passa superficial na sobrancelha. É necessário um ser pensante que tenha habilidade, que tenha bom senso, que tenha responsabilidade, traduzindo, o profissional. Fora isso, a pessoa que busca, conforme todos trouxeram aqui, o entendimento do que ele quer. A gente tem que parar, acalmar, ouvir para poder interpretar e sugerir. Conforme a Mafê trouxe, às vezes a pessoa ela está vivenciando um momento e eu posso dizer para você que na minha cabine eu venho vivenciando muito isso, tá, gente? As pessoas estão trazendo muita expectativa naquele trabalho. Então, se a gente não humanizar, se a gente não interpretar com todo respeito, carinho e não pensar no dinheiro, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Em primeiro lugar, a prestação de serviço, o cuidado para o outro, com aquilo que você pode entregar, e não é de imagem, porque eu não estou falando daqui ou de uma super foto no celular. A gente está falando de imagens como o Marconi trouxe, clientes dele que têm tatuagem, entendeu? Não só bonita na foto, no corpo, na alma. Afinal, é isso que a gente faz em cada pessoa que a gente tem a oportunidade de tocar. Então, eu quero fazer uma pergunta, né? Porque eu não conheço todo mundo que está aqui. Você sabia como o cliente que tem a tatuagem ou a micropigmentação, ou até mesmo vocês já sejam da área da tatuagem ou da micropigmentação, que a tinta no Brasil, ela deve ser homologada com a Anvisa? Alguém sabia? Quem sabe, levanta a mão, por favor. Só 4? 5? Tá. Porque no Brasil, hoje, né, nós sendo da indústria, temos a cabine de atendimento, nós temos vários colegas em várias áreas aí fazendo pinturas pelo mundo, em todas as partes do corpo, né, de cada um.
E a gente vivencia um mercado paralelo, né? Parece que culturalmente as pessoas valorizam mais o que é de fora. Ah, mas o importado é melhor. Mas a nossa tinta também é importada, tá? Para quem não sabe, a matéria-prima, o pigmento. Mas a tinta é industrializada aqui no Brasil. Tem origem nacional brasileira. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu venho perguntando para as pessoas que têm tatuagem. Você tem tatu, né, Deb? Você sabe me dizer qual a tinta foi usada na sua pele? A resposta é essa. Tanto para tatuagem quanto para micropigmentação, né? A gente, tipo, não pensa nisso. Por quê? Eu só quero ter a tatu. Caramba, eu só faz a tatu aí, menina. Não, eu adoraria, era assim. Quando eu comecei a mostrar a nossa história, o Polak é um hippie, cara, que deu certo. Você sabe o que é fazer uma manifestação no movimento contra a sociedade, contra a sua própria família, porque não teve apoio. Nos dias de hoje, nós temos filho que tem a média de 20, a gente percebe os pais patrocinando os filhos para fazer tatuagem. Tanto para ter a tatu, ou quanto para virar um tatuador, ou um micropigmentador, enfim. Às vezes eu tenho a oportunidade de ouvir o polaco conversando com alguém e ele pergunta, mas por que você quer fazer tatuagem, né? Porque às vezes está baseado só no status, que é legal, né? Ou na questão de tipo ficar rico, milionário. Depende, gente. Eu trabalho pra caramba, a gente tem 3 empresas e a questão de ser rico, o sucesso é muito relativo. Entendeu? Para mim, não é ter uma Mercedes. Eu nem dirijo. Mas tudo bem se para alguém é o mais importante ter uma Mercedes. Cada um tem a sua questão. E aí fica essa pergunta. Poucas pessoas levantaram o braço, né? Os que levantaram são profissionais da área, então cabe a nós que sabemos ler e escrever, entender, né, do que fazemos e para quem fazemos. E aí com isso eu pergunto, você percebe que tem uma missão aí para nós profissionais também? Sim ou não? Nós temos que educar os nossos clientes. É sobre isso. Ele não tem a obrigação de saber. Porque quando foi imposto a legislação no Brasil e a Ironworks correu, para mim foi uma algema, mais ou menos isso, porque eu tinha um sinônimo de liberdade. Eu pirei na tatuagem pela movimentação, pela autenticidade, pela liberdade de expressão. E, de repente, veio um órgão que não acreditou na nossa causa, porque ele não vive isso, né? Mas ele viu uma oportunidade. Do quê? De ter uma regulamentação, mas que não é fiscalizada. Só para aqueles que dão a cara para bater. Nós damos a cara para bater. A gente acredita no que a gente faz e para quem a gente faz. Mas a gente sofre com o mercado paralelo. É muito difícil você empreender no Brasil, você viver um sistema fechado, cheio de processos, entendeu? E não ser amparado. É só isso, né? Não digo que está certo ou errado. É a questão mesmo da educação agora para o nosso cliente. E aí, para que as pessoas agora que estão na área profissional tenham o interesse e o entendimento de educar o seu cliente, o que acontece? Por exemplo, na rotulagem, obrigatoriamente, ok? Produto médico, seja ele qual for, porque no caso das tintas, nós aqui no Brasil ficamos enquadrados como produto médico, por ser implantado a longo prazo. Então, para isso, o produto tem a obrigação de conter na sua embalagem o número da Anvisa, ou seja, isso daqui é um número de registro. Número de registro na Anvisa. A indústria que está produzindo com seus dados, né? Dados do fabricante. O técnico responsável, né? Que vai assinar e assumir tudo isso junto com o responsável legal. No caso da Ironworks, a responsável legal sou eu. Né? Talvez por isso que eu sou muito brava. E aí deve conter de uma forma essencial a fabricação do produto que vem aqui normalmente, né, a data que foi fabricado com o mês e o ano.
No caso da Ironworks, os produtos têm a validade de 5 anos com a data de fabricação fechada. O produto fechado, ok? A validade do produto, após aberto, já é outra questão, que é onde a gente tem o campo aqui, ó, que deveria ou deve ser preenchido pelo profissional no momento da abertura. Com o produto em aberto, nós temos 6 meses de validade, ok? Os pigmentos da Ironworks, eles têm origem orgânica e inorgânica, não tem ingredientes de origem animal, né? São livres de origens animais e produtos geneticamente modificados. Os pigmentos de origem orgânico são 3 cores, né? O amarelo, o vermelho e o azul. A diferença entre o orgânico e o inorgânico é que um confere mais intensidade e brilho da cor e o outro ele tem uma tonalidade com menos brilho, ou seja, ele é mais opaco. Os pigmentos inorgânicos da Ironworks, e acredito que de várias outras marcas, né? Porque o branco só pode ser inorgânico, enfim. Nós temos o branco e o preto. Também não são modificados geneticamente. A mistura dos pigmentos orgânicos e inorgânicos resulta a um produto, a uma tinta final produzida mista, que pode ter um fundamento de tonalidades quente, fria ou neutra. E reforçando na linha da micropigmentação em sobrancelha, nós não usamos o azul, apenas o vermelho, o amarelo, o preto e para as tonalidades mais claras também tem a inserção do branco. Eu sou a Dona Tinta, que eu já falei para vocês. E aí, antes de passar um videozinho, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para que eu possa me preparar psicologicamente. Pode falar, Fê. Quando você comentou sobre a importância do registro, né? Tem um dispositivo no Código Penal brasileiro que, inclusive, penaliza aquilo que existe uma legislação e caso a pessoa que esteja portando um material, né, que não tenha registro, sendo que existe uma regularização, é crime. Então, está previsto ali entre os 270 e os 280. Eu não vou lembrar agora, que faz muito tempo que eu estudei. Mas é crime e, às vezes, as pessoas nem se dão conta de que podem não só colocar em risco o cliente, né? Mas como também estão ali fazendo um ato criminoso, né? Obrigada, Fê, por contribuir, mas assim... Eu não sei se são algumas pessoas que eu tenho tido alguns contatos, né? Conforme a gente acabou perguntando para a colega mesmo ali, que eu sei que ela tem tatuagem, mas você vê que assim o problema é muito grande, porque quem consome o nosso trabalho, ele não sabe da informação. E muitas das pessoas ainda vêm lá da época da caverna, do movimento que o polaco veio, com toda a malemolência do hippie, né? Mas o que mudou sobre isso? É que a gente saiu da caverna, mas só aqueles que se permitem. Então, a gente está vivenciando ainda um processo cíclico. E acredito que você, entre outras pessoas, tiveram que fazer experiência, porque naquele momento que vocês começaram, não tinha, talvez, produtos com essa finalidade. Você ainda estava numa descoberta de resultado do que pode dar certo e o que não pode dar certo. Que nem o polaco, eu não tive a oportunidade de assistir toda a palestra dele, mas antigamente usava-se nanquim. Mas eu conheço pessoas que tatuam hoje e usam nanquim. Eu conheço pessoas que compram tatuagem com uma pessoa que fala, eu sou o amigo do dono. E daí? Entendeu? Qual é a garantia que você tem? Porque se no Brasil existe uma lei, entendeu? E você é profissional, você ensina. Tem muitos profissionais que estão ensinando, né, de uma forma, né, que não traz essa consciência da responsabilidade. O que falta hoje, assim, eu acredito,
é essa questão da responsabilidade pelo que a gente faz e com que a gente faz. Porque eu já ouvi também, muitas pessoas não sabem que nós somos da Ironworks, né? Sabem que nós somos tatuador. Da hora. Tá no balcão, no meio da galera, e as pessoas nem sabem quem somos nós. E aí, com isso, tipo, você pergunta, mas você vai usar essa tinta? Não, eu tenho essa no bolso. Aí tem a nossa no bolso, tá? Para inglês ver, mas você usa outra coisa. E aí eu te pergunto, e se der ruim? Quem responde por isso? Será que é justo o que estão fazendo conosco? Com o próprio cliente, né? Que não sabe. Então, cabe a nós, e eu conto com cada profissional que está aqui presente, nos ajudar a educar os nossos clientes. Somos condicionados. E aí, para terminar, eu gostaria de passar esse vídeo para vocês. Essa armadura não é nossa. Na mistura, somos cores.